Oi, gente, tá começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje uma convidada para lá de especial, a doutora Cíntia Casotti, ela que é terapeuta integrativa pediátrica, que vai falar para a gente sobre coisas importantes para a maternidade. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês, um prazer enorme estar com a galera de casa. E a gente vai bater esse papinho aí sobre maternidade, medicina chinesa, acupuntura e todos os mitos que envolvem isso, né, É Bê? muito importante, assim, né? Porque a gente fica, na hora, nesse momento da pré-maternidade, as tentantes, sempre buscando informação, tem muito mito, muita coisa, muito o que fazer. Exato. Mas, assim, a gente quer saber um pouquinho também da sua história. Como é que começou? Você conta que foi por causa do Samuel, mas o que que levou, então, você a trabalhar com maternidade? Vamos lá. Na verdade, o que me levou a trabalhar com maternidade realmente foi a vinda do Samuel. Mas a terapia integrativa, ela tá na minha vida desde que eu era criança, né? A minha avó foi uma das fundadoras da Pastoral da Saúde do nosso estado aqui, né? E o meu contraturno escolar era com a minha avó. Então, eu cresci dentro da Pastoral da Saúde, na época lá na Glória, né? Perto ali da Chocolates Garoto. E eu me lembro desde muito pequena ali, era assim, ó, você tem gases, você vai tomar uma tintura, você tá com dor de ouvido, vamos fazer um cone, né? Então, desde muito pequena, eu tô acostumada com isso de família, assim, a minha família foi tratando assim, né? E aí cresci, né, minha mãe conta que desde muito novinha eu falava que eu queria ser cientista, eu não sabia falar direito, ela falava que eu queria ser cientista para trabalhar em Fernando de Lolonha, ela conta. Isso eu devia ter uns 4 anos. Eu não me lembro, obviamente. E aí eu cresci, fui para biologia, realmente, né, sempre foi o meu sonho, fiz biologia, fiz mestrado, fiz doutorado no Brasil e fora do Brasil. Voltei para defender e descobri que a última coisa que eu queria era continuar na pesquisa. Não queria continuar na pesquisa aqui no Brasil, queria tirar um ano sabático realmente, né, foram defender um doutorado para quem já fez aí no Brasil não é brincadeira emocionalmente. E aí eu queria tirar um ano sabático. Quando eu resolvi tirar esse um ano sabático, eu voltei a ter uma conexão comigo mesma e buscar as minhas raízes, buscar o meu propósito de vida realmente, muita oração, eu falo que eu orei 1 ano e meio para hoje trabalhar com o que eu trabalho, né. E nesse um ano sabático que eu tinha me proposto a tirar, eu realmente queria engravidar. Então eu me programei para aquilo e durante a minha gestação eu voltei a estudar. E estudei em casa, né, eu sou muito autodidata com todas essas coisas, então voltei a estudar aromaterapia, fitoterapia, florais, estudei muita parte na época de estética integrativa. E aí quando Samuel nasce, e eu tô na pandemia. Nossa. E aí, assim, né, foi aquela loucura, Samuel com 2 meses de vida, ele ficou internado. Quando a gente saiu da internação, imagina a cabeça de uma mãe, né, saindo de uma internação, primeiro filho, lockdown. Então eu tinha aquela coisa de assim: "Meu Deus, ninguém pode tocar nessa criança, porque ele vai internar de novo e eu não vou suportar". Né, assim, não deixava ninguém chegar na minha casa, entrei num desespero total, porque era aquela coisa de pegou, vai morrer. Eu passava o dia inteiro, eu, Samuel, meu enteado tendo aula online, meu marido tentando trabalhar, coitado, mas ele não ficou em home, porque ele é bancário, então bancos não pararam na época, né. E aí o que que acontece? Eu comecei a entrar naquele processo de ver mortes e mortes e mortes e fui entrando, definhando, assim, sabe, só chorava, o dia inteiro eu chorava. Até que uma amiga minha que trabalhava com estética, chegou na minha casa, falou: "Não", ela foi cuidar de mim nesse dia, falou: "Não, você vai sair dessa casa, você vai trabalhar comigo". Inclusive, eu tenho que mandar um beijo enorme para ela, a Tá. Camilinha, porque assim, né, ela realmente eu devo muita gratidão a ela. E eu comecei a ir pra estética dela, para trabalhar com estética integrativa. E adultos, né, então eu trabalhava com a estética integrativa, com acupuntura, com, aromaterapia, nessa época com adultos. E aí, claro, como todas as mães da face da terra, eu precisava dormir. E Samuel era uma criança que eu brinco que Deus deixou eu viver tudo na maternidade para hoje eu saber como ajudar as mães. Porque ele foi um bebê que numa noite muito boa ele acordava 5 vezes. Uma noite muito boa. Nossa. E era assim, um caos, caos. E a minha agenda rapidamente, graças a Deus, foi tomando volume. Eu atendia cone, eu atendia aromaterapia, né, toda essa parte integrativa da estética. E aí eu falei: "Gente, eu preciso estudar isso aqui, porque não tem condição".
E eu mergulhei nesse mundo do cérebro infantil, né, eu amo estudar, então, assim, eu brinco que se eu pudesse eu fazia uma faculdade atrás da outra, assim, porque eu realmente tenho sede de conhecimento. E eu comecei a estudar muito, entrei em diversos cursos de formação dessas terapeutas de sono, dos mais renomados que você pensar, de fora do país, de terapia de apego, de terapia todas as que você imaginar para poder entender o cérebro infantil. E comecei a pensar em como desenvolver aquilo para minha realidade. E adivinha o que aconteceu? Deu errado. Sério? É porque é santo de casa, né, Bernardo? E eu gosto muito de falar isso porque todo mundo me pergunta assim: "Nossa, mas você devia dormir a noite inteira, né? Mas o seu bebê não tinha cólica, né?" Não, gente, ao contrário. Foi por conta de eu passar por tudo isso e sentir na pele a dor que é você não dormir, a dor que é você ver o seu bebê se contorcendo de dor e você não ter o que fazer, porque o que os médicos falam é assim mesmo, vai passar, é que hoje eu prego uma medicina integrativa completamente diferente, uma maternidade completamente diferente, uma leveza maior, sabe? Um olhar de você pensar assim, cara, o que que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida do meu bebê? Porque não é patologia. Cólica não é patologia, não na grande maioria das vezes. Disquesia não é patologia, né? A grande maioria até dos despertares noturnos não são patologia. Mas isso é qualidade de vida? Eu vou ficar até quando nessa brincadeira de vai passar, né? E exatamente, entra também uma questão dos mitos e coisas que a gente vai propagando, falando exatamente específico de um ponto, da questão da criança dormir, assim, deixa chorar, que aí ela vai dormir. Gente, eu acho que já vi pessoas, relatos de papais, de mamães, né, relatando essa situação, assim, de quanto era doloroso aquilo e aquilo não fazia sentido na minha cabeça, assim, de peraí, deixa chorar, né? Não, mas não pode dar muito colo, não, porque vai ficar viciado em colo. É, Então, assim, como é que chega isso pra você? é bizarro isso, né? E isso é um movimento crescente, tá? Infelizmente, isso é um movimento crescente. E é uma coisa que eu trago muito e gosto de falar bastante até no Instagram, é o seguinte: a gente reclama tanto da sociedade egoísta que a gente vive, né? Mas eu deixo meu filho chorar porque eu quero dormir? Incoerente, né? Então a gente precisa entender que, assim, o sono do bebê, ele tem suas demandas, porque o bebê tem suas demandas de alimentação, de higiene, isso vai demandar de nós. E é possível você ensinar o seu bebê a dormir, porque sono é ensinável, é hábito, de uma maneira muito humanizada, porque afinal de contas nós não estamos criando robôs, né? E eu gosto muito de bater nessa tecla, porque o que que os artigos mostram quando você faz esses treinamentos de sono, né? Porque existe o ensinar o bebê e existe o treinar o bebê, né? Que são coisas completamente diferentes. Quando a gente fala de treinar o bebê, a gente está falando realmente dessas coisas de espera progressiva, que é você deixa o bebê chorar um tempinho e depois você entra. Aí você vai aumentando esse tempo até que ele pare de chorar. Os artigos mostram que esses bebês que foram treinados a dormir com deixar chorar, seja da maneira que for, sem acolhimento imediato, geram cicatrizes no sistema emocional, mostradas por exames de ressonância. E aí, lá na frente, quando você está falando de adolescentes, por exemplo, você não entende o porquê que seu filho não se conecta com você. Você não entende por que a sua criança de 3 anos está fazendo tanta pirraça. Mas você treinou ela para dormir porque você queria dormir. Porque a gente esquece, mas o nosso cérebro, principalmente nesse falando de uma puérpera e de um bebê, ele está ativo pelo córtex primitivo. E o córtex primitivo está dizendo para o bebê assim: olha, sobreviva. O que ele precisa para sobreviver? Abrigo, alimento, segurança. Onde é que ele tem isso? No colo dos pais, sendo acalentado, no seio materno, numa mamadeira. Ah, Cíntia, mas então você está dizendo que a criança vai acordar a noite inteira e está tudo bem? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente precisa trabalhar com aquilo que é realidade para cada caso, sabe? E é exatamente isso. A gente entender, por exemplo,
o meu filho tem uma necessidade de dormir por esse perfil, porque existem perfis de sono. Existem crianças que vão dormir melhor à noite, vão dormir 12, 13 horas de sono noturno e vão dormir menos ao longo do dia. Por outro lado, existem crianças que vão dormir 10 horas à noite, mas vão precisar de soneca maior durante o dia. Então, dentro desse perfil, o que eu posso fazer? Eu acho isso muito importante. Tinha um programa na televisão bem popular, assim, de uma que ela chegava na casa, essa profissional chegava na casa da pessoa e começava a ditar essas regras, assim, tudo bem, havia um caos ali, havia uma não rotina, mas não é assim, coloquei o horário para dormir, deu 7h01, eu vou ter que dormir 7 horas, 7h01 já tem que estar na cama. Então, assim, todo um processo de entender a rotina daquela família. Tinha também a questão do castigo, né? O Uhum. cantinho Cantinho do do pensamento. pensamento, Absurdo. um minuto para cada idade, negócio assim, que eu fico assim, uma criança de 1 ano, 2, 3, Sabe nem o assim, que está vai acontecendo. ficar refletindo sobre o quê? Fica Exato. aí refletindo sobre o que você fez. Nem a gente adulto, a gente reflete sobre as nossas ações, a gente comete Exato. muitos erros, assim, e aí com a criança, olha, você precisa refletir sobre as suas ações, mas espera aí, eu só deixei cair um suco em cima da cama. Não, isso é muito interessante você falar disso, porque igual você falou, né, sobre dar colo. Essas pessoas têm muito essa coisa de não pode dar colo, isso era uma coisa que as nossas avós falavam muito, né, "Se ficar com esse menino no colo o tempo todo, só vai querer dormir no colo". Você dorme no colo? Quem Você dera se tivesse o colinho, né? Pra sempre ali, Gente, né? você conheceu alguém na vida que foi preso ou matou alguém porque ele recebeu colo e amor demais? Eu não conheço. O que vicia não é colo, não é peito, não é mamadeira, não é chupeta, não é nada disso. As coisas a gente contorna. O que vicia é a droga, álcool, outras coisas. Então não faz o menor sentido. E essas questões de castigo na primeira infância, né? Isso é um absurdo, porque às vezes você magoou alguém e você não se toca que você magoou alguém, mas a criança tem que se tocar. E você já reparou uma coisa que acontece muito? Você recebe uma visita na sua casa. Daí você bota uma toalha linda na mesa e serve um vinho tinto. E a visita derramou o vinho na toalha. O que que você faz? Tudo educado. Imediatamente você fala: "Não, Bernardo, tá tudo bem, eu vou limpar aqui, fica tranquilo". Mesmo que por dentro você esteja assim: "Caraca, acabou com a minha toalha". Mas você não faz nada com aquela pessoa. E aí com a criança, se ela derramar um suco de uva na sua toalha, a mesma toalha, o que que você vai fazer com ela? Isso é uma construção social onde a gente entende a infância como algo inferior a nós. Isso vem de uma construção realmente, porque a criança, né, séculos atrás, ela era tida como força de trabalho. Então as pessoas tinham muitos filhos pensando em força de trabalho. Só que as crianças morriam muito fáceis, porque elas realmente têm uma imunidade aquém do que a nossa, né? Então, se você tinha 15 filhos, 5 iam sobreviver até a fase adulta. Então, como crianças morriam muito fáceis, elas simplesmente não eram contadas. Nossa. Isso veio sendo construído ao longo da sociedade. Então, essa coisa da criança não tem voz, a criança não tem que escolher, a criança não tem que ser ouvida, ela vem dessa raiz. Essa raiz de que se você é superior a mim, eu te obedeço. E se eu sou superior a você, você tem que me obedecer. E para você me obedecer, eu tenho que mandar em você, não você tem que me respeitar. Porque existe o respeito, né, existe como você colocar o respeito e nós como pais e mães, né, autoridades, independente de quem é o tutor dessa criança, sim, devemos colocar respeito, né, mas você ser autoridade não é você ser autoritário. E a base da nossa sociedade é construído com autoritarismo. É uma mudança importante e ampliação de pensamento, né? Porque a gente certamente já ouviu assim, mas eu apanhei e tô aqui, né? Sobrevivi, mas será que e os seus traumas, né? Exato, Como é que estão em relação a isso, assim? Será que essa era a única forma de educação, né? E pelo amor e exato. pela gentileza também não havia possibilidade de compreender as coisas, né? Então a gente cresce disso, sim. A gente sempre as nossas gerações anteriores sempre tiveram isso assim, não, a criança não tem vez, ela come na hora que eu quiser, que eu mandar, então assim, ela Que não come o que eu botar no que prato, eu com a mand- quantidade que eu botar no prato. é, Exato, e vai para onde eu quero que ela vá.
né. Eu prego uma criação completamente diferente, justamente por estudar, né, o cérebro infantil, principalmente ali até seus 7 anos, né, porque a gente está ali na primeira fase da infância, formação de indivíduo, formação de caráter. E quando você vai ver esses casos, eu recebo muito casos, né, de irritabilidade, crianças com TDAH, altas habilidades, né, que são um tanto quanto mais desafiadoras quando a gente fala de criação, porque elas vão acabar realmente fazendo muitas perguntas. Mas quando você vai olhar a base de tudo, você percebe que a pirraça é do adulto. Sabe por quê, Bernardo? Você tem capacidade de raciocínio e emocional para entender o que eu tô te dizendo, mas a criança não tem. E aí eu quero que essa criança haja comigo como eu agiria com um outro adulto. Então a pirraça é de quem? Eu me lembro que eu recebi um caso sobre isso, e assim, essa criança tinha 3 aninhos mais ou menos, né, famoso terrible two, three age, que vai ali da fase dos 2 aninhos até os 4, onde realmente fica, mais desafiador, vamos dizer assim. E aí, eu me lembro muito claro desse caso. E isso já deve fazer uns 4 anos. E aí chegou o pai e a mãe para mim com uma criança. E a queixa deles era que a criança não obedecia e eles tinham que levar a criança para escola, ela não botava roupa e ela não sei o quê. E eu ouvi toda aquela queixa que eles estavam me dizendo, e eu me lembro de ter falado para eles assim: "Tá, mas qual é o problema dela botar outra roupa?" Porque a queixa deles era exatamente assim: "Não, porque o dia que tá sol ela quer ir de roupa de frio." Mas tem problema ela ir de roupa de frio? Ela vai ficar doente? É proibido, tem qual é o problema? "Não, mas ela não pode sair assim", e eu ficava: "Mas por que ela não pode sair assim? Tem problema ela sair assim?" E é exatamente isso que a gente faz, sabe? "Ah, mas ela quer ir de fantasia", mas tem problema ela ir de fantasia? Que bom que ela quer ir de fantasia, isso significa que o sistema lúdico tá, né, a parte lúdica do cérebro tá ali em total desenvolvimento, que legal, o sistema nervoso central funcionando super bem nessa criança. Tem problema você ir igual um Agostinho Carrara, mas a criança E aí a gente tem essas falas, assim, às vezes: "Não, essa criança tá fazendo tudo isso pra me irritar", como se ela tivesse essa percepção, assim: "Não, eu vou irritar esse adulto", fazendo uma conexão, assim, muito sofisticada para um pensamento de uma criança de 3, 2 anos, né, fazendo coisas para irritar o adulto, não, né. a criança ela se desafia, né. O cérebro da criança ele é formado para o autodesafio. Ela está em constante evolução, né, e isso parte desde o bebezinho, né. E aí é engraçado porque eu atendo muito recém-nascido, né, e as mães falam comigo assim: "Gente, ele só tem 2 meses e está fazendo manha". Claro, gente, ele tá se desafiando, ele tá mostrando para ele mesmo que se ele agir dessa forma, ele talvez vai ganhar alguma coisa ali, um aconchego, mas ele não tá fazendo nada de para irritar ou porque é pirraça ou nada disso. A pirraça é nossa, a gente entende o emocional, a gente tem capacidade de falar assim: "Cara, quer ir de fantasia pra escola? É proibido? Não. Então deixa aí". Outra coisa também que, assim, influencia muito, na rotina e no sono, da percepção dos pais, né, das mamães, assim, na hora dos saltos, né, como é que são essas fases, assim? Explica para as pessoas que estão ouvindo, assim, que nesses momentos, assim, às vezes vai mudar ali o tempo do bebê Vai que tá mudar. dormindo. É, e isso é uma característica também que realmente faz toda a diferença na vida da família, né. Os saltos eles acontecem ao longo do primeiro ano e meio do bebê, e eles vão acontecer mais ou menos a cada mês. Eu gosto muito de falar que é bom a gente saber que existem os saltos, mas não é para a gente se agarrar a eles, né, porque senão tudo é o salto, e não é bem assim que funciona. Os saltos são momentos em que o cérebro infantil está recebendo uma alta evolução em um curto período de tempo. Então é como se ele tivesse um boom de pensamentos e habilidades que vão ser refletidos ali e que vão acarretar em algumas mudanças comportamentais. Então, por exemplo, o bebê está aprendendo a rolar. Pode ser que ele faça isso na madrugada, né? Então, isso pode atrapalhar o sono do bebê. E cada vez que esse bebê vai passando por saltos de desenvolvimento, significa dizer que o organismo dele, o cérebro dele, os sentidos todos vão sendo maturados, os órgãos, né? Então a gente precisa olhar, eu gosto muito de falar isso, né? A gente precisa olhar os saltos pelo lado legal do salto. Qual que é o lado legal do salto? Meu filho está se desenvolvendo da forma correta.
O que que eu posso fazer para aliviar para ele todo esse aprendizado, né? Porque eles vão acontecer, ponto. Né? Existem pessoas que não acreditam ainda em saltos. Eu dizia que quem não acreditava podia emprestar Samuel, porque era outra criança no salto, era uma loucura. Mas o importante do salto é a gente sempre entender que os saltos vão passar e as associações não podem ficar. Tá? É muito importante. Outra coisa, interessante também, assim, é a questão dessa coisa, assim, da pessoa entender, né, e começar a observar o choro da cólica, a diferença, porque igual você tem um vídeo muito interessante para diferenciar, né, o que é cólica, o que não é, qual é a técnica que pode fazer, é a pedalada, Uhum. é a massagem com as perninhas. Como é que a pessoa, então, começa a identificar isso, assim, e a gente já entrando, né, quais são os tratamentos que a gente pode fazer para aliviar, então, essa cólica que deve ser, assim, uma das coisas que mais É. deve chegar para você no É, seu cólica e consultório? sono realmente são muito assim, realmente recebo muitos bebês. A cólica, né, e a disquesia, a grande maioria dos bebês que a gente acha que a cólica, na verdade, é disquesia, né, é inerente da imaturidade do organismo do bebê, e tem muito essa frase, né, vai passar. E eu sempre É. falo, vai passar, em cima de quem eu não sei. Porque assim, né, nós como mulheres não aguentamos 3 dias de cólica menstrual, mas o bebê pode aguentar até 9 meses, tá tudo certo. E aí, assim, o que que a gente pode fazer? A acupuntura, ela alivia 100% dos casos onde é a disquesia ou a cólica, sem que a gente tenha uma PLV, alguma coisa assim, tá? Porque quando a gente tem algo por detrás, como uma PLV, uma intolerância, aí a gente precisa tratar a causa, né? A base da medicina chinesa sempre vai ser uma medicina preventiva. Então, a gente sempre vai tratar a causa. E era o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A gente, quando eu recebo um paciente, por exemplo, de disquesia ou cólica, eu não posso colocar os pontos apenas pensando em alívio da dor. Eu preciso solucionar aquele problema. E como eu soluciono aquele problema? Né? Então, a acupuntura, ela visa equilibrar o organismo. E essa técnica que eu trabalho, que não é agulhamento, tá? Eu uso as pastilhas de silício, ela faz uma biomodulação no organismo do bebê. Então, é como se eu estivesse ensinando ao cérebro desse bebê a funcionar com o intestino. Então, ele faz aquela careta de quem está fazendo cocôzinho, soltando pum, e aqueles vídeos acontecem, né? Eu não gosto muito dessa bicicletinha, porque normalmente a gente não tá fazendo nada com o bebê, né? Raras são as pessoas que realmente sabem fazer bicicletinha. O que eu gosto muito é daquela massagem que eu ensino em muitos vídeos, né? Que a gente bota o dedão ali atrás do joelhinho e eleva a pelve do bebê sem botar dor. Essa realmente funciona bastante. O bebezinho vai chegar a abrir os braços, Aham, de fica tan fica aliviado. aliviadas, esses vídeos são maravilhosos. Agora, entrando na questão da acupuntura, então, para os bebês, né, às vezes a pessoa, vou falar a minha percepção, né, tá andando ali na rua, tá vendo algum vídeo, assim, ou alguma foto na rede social, tem um negocinho na testa de um bebê, no bracinho. "Gente, esse bebê machucou, que é isso? Isso é simpatia? É pro Que é soluço? pro soluço, bota aqui uma fitinha de barbante aqui na testa". Então, assim, aquilo ali, para muita gente que não sabe, está conhecendo pela primeira vez, aquilo ali são a acupuntura sem agulha para Acupuntura sem bebê. a gente tem algumas técnicas de acupuntura sem agulhas. Quando a gente fala de bebês, a melhor delas em termos científico de resposta do organismo é realmente a pastilha, tá. O pessoal da Stipper faz um trabalho muito bacana, eu sou parceira deles, né, então a gente tem aí artigos publicados mostrando a eficiência da pastilha. Muita gente pergunta, né: "Ah, mas tem que acreditar para dar certo?". Não, gente. Essa técnica não tem nenhuma crença, né, você pode acreditar ou não, ela vai dar certo porque ela é científica realmente. E aí aquela pastilhinha é uma pastilha de silício orgânico, né, micronizado, e que ela age biologicamente no nosso organismo quando colocada em pontos de acupuntura. Então enquanto ela tá ali, ela tá realmente fazendo essa modulação do corpinho. E aí aquele na testinha, é para quê exatamente? Normalmente esse da testinha a gente coloca em bebês quando estão em saltos, quando a gente está trabalhando protocolo de sono, irritabilidade, né? Esse pontinho no meio da testa ele chama Intang. É um ponto clássico da acupuntura, né? Quando você vê aquelas fotos de pessoas adultas fazendo acupuntura, sempre tem agulha no meio da testa também. Porque ele é um ponto que relaxa a mente. Que bacana. Mas é claro que assim, é muito importante eu falar isso, Bernardo, que assim, a acupuntura ela não é um ponto. Né. Então assim: "Ah, então se eu colocar um ponto aqui, o meu filho vai dormir". Não, gente. A acupuntura é um conjunto de estudos em que você vai entender
o porquê daquele indivíduo em específico não está dormindo, está com dor, está com cólica, com refluxo, com irritabilidade. A gente tem que ter esse olhar macro quando a gente fala de pediatria. Eu acho interessante e muito importante, porque, assim, é um processo da semana, eles são dias, né, São. 5, 6 dias que você vai vendo a melhora, né, vai vendo o progresso Isso aí. que os pais relatam, né. Quando a gente fala de cólica e disquesia, assim, a gente tem uma melhora absurda já na primeira semana. É claro que é um tratamento, então, assim, muitas vezes eu sei, né, que os pais querem resultado para ontem, eu como mãe também quero, eh, mas a gente está falando de bebês, né, seres vivos, que estão ali com o metabolismo totalmente funcionando, então não é milagre, né, existe ali um tratamento que geralmente são de 5 semanas. E aí, assim, quais são os outros, esse da testinha, tem no braço, você pode falar um pouquinho, assim, só pra gente tirar essa curiosidade, cada região é específica para qual tipo de tratamento, assim, de prevenção? Ó, a gente consegue trabalhar com a acupuntura uma gama de coisas, né, falando, assim, de uma questão cronológica, né, cólica e disquesia, refluxo, sono, irritabilidade, imunidade, questões emocionais, transtorno do espectro autista, hiperatividade, TDAH, eh nossa, tem muita coisa que a gente consegue trabalhar, né. Crianças que estão passando por luto, por separação dos pais, adaptação escolar, nossa, começo de ano eu faço muita adaptação escolar, prisão de ventre, recusa alimentar é fantástico, fantástico. Eh, Tem a seletividade alimentar, né, crianças que têm, neofobia, que são crianças que não comem outras coisas, não provam outras coisas, eu tenho resultados fantásticos também. Isso tudo a gente consegue trabalhar com a acupuntura. Muitas vezes você vai num acupunturista e ele vai tratar a sua dor no pé colocando uma agulha na sua cabeça. Então a acupuntura não é por região, né. Diversos casos, por exemplo, eu trabalho nas costinhas do bebê ou da criança, né. Não trabalho na testa, não É o trabalho nas indivíduo, mãos, né. é do indivíduo, exatamente. E vai até que idade, assim, que você po esse sem agulha, assim, vai até que idade? Eu costumo falar que meu bebê mais velho tinha 89 anos. Ah, é? Pode ser então sem Pode. agulha até adulto, Se a tipo pessoa, bebês e crianças eu sempre vou trabalhar sem agulha. Adultos normalmente eu agulho, mas se a pessoa tem trauma, ou por algum motivo ela não pode ser agulhada, por exemplo, pessoas que estão fazendo tratamento de câncer e por algum motivo naquele tratamento não pode agulhar, pessoas mais idosas, né, que a pele já não tem tanto tônus, então também a gente consegue fazer. É bem legal. e agulha também, então vai depender, não tem assim: "Agora tá com tal idade, vai ser com agulha", então não tem isso, depende do indivíduo, depende da Existem profissionais que trabalham com agulhamento desde recém-nascido. Não é errado, tá? É apenas assim, ao meu ver, desnecessário. Por quê? Porque se a gente compara a resposta fisiológica das técnicas, você vai perceber que o agulhamento tem uma resposta fisiológica de no máximo 72 horas. Isso significa dizer que se você traz seu bebê para mim, eu vou agulhar ele e em 72 horas você não tem mais aquele resultado, porque ele realmente acabou. Isso também funciona para o laser, tá. Então, vai demorar mais para você ter uma resposta biomodulativa. E uma outra questão é que, assim, nós estamos falando de bebês, tá. E por mais que a gente, quando vai agulhar um bebê, a agulha seja de um calibre muito fino, a pele do bebê também é muito fina. Então eu penso da seguinte forma: se eu tenho uma técnica que ela tem o dobro de efeito, faz biomodulação, e eu não causo nenhum tipo de incômodo no meu paciente, por que eu vou usar outra? Entende? E aí uma outra coisa também é que normalmente quando se agulham crianças, se agulha e coloca outro estímulo, que é o estímulo permanente, como por exemplo a pastilha. Então não faz sentido para mim. uhum, tá ali duas, Técnicas. técnicas, assim, ou pode usar uma ou outra, né. Exato. E de preferência essa sem agulha que tem sem agulha que tem a pastilha Muito que muito confortável, né. confortável para o bebê. Quem já fez a acupuntura, por exemplo, com sementes na orelha, sabe que quando aperta dói. Dependendo do ponto dói, incomoda. O cristal também, a dependendo do ponto, também pode incomodar. O bebê tem uma pele muito fofinha, então pode causar uma lesão, né, e eu como mãe não quero que isso aconteça. Então assim, eu realmente nunca agulhei um bebê, não vejo necessidade. Agora adultos, quando eu vou tratar adultos, normalmente eu agulho.
Porque o que que acontece? Eu agulho e deixo microagulhas depois. Primeiro porque você, quando chega para mim como adulto, eu raramente atendo adultos que não estão relacionados com os meus bebês, né, porque quando eu vou tratar o bebê, eu não falo que eu trato o bebê, né, eu trato a família. Então, quando eu faço acupuntura em adulto, geralmente está relacionado com a criança. Mas vamos lá, eu vou tratar um adulto aleatório. Então, você chegou para mim com uma queixa de ansiedade. Eu preciso entender se a sua ansiedade tem alguma coisa a ver lá com a sua infância. Senão, eu não vou te dar resultado. Eu vou tratar sintoma. E eu, como profissional, sinceramente, não quero tratar sintoma. Eu quero tratar a causa. Muito importante. Muito importante, né. Eu falo que o meu propósito de vida é realmente trazer uma maternidade mais leve. Então eu preciso tratar a causa, porque se eu não tratar a causa, você vai vir e vai fazer acupuntura comigo. Daqui a 2 meses você vai fazer de novo. Isso não acontece com os meus pacientes. Que maravilha. E é também a orelha, né. Aí você falou da questão da orelha, também a gente pode, e você no caso, a gente não, eu tô colocando como se eu soubesse identificar, mas através da orelha é possível identificar, como tá aquele organismo, como tá aquele corpinho, né. Como é Sim. que é esse trabalho através da orelha? Sim. A medicina chinesa, ela mostra pra gente alguns padrões. Então, por exemplo, na orelhinha das crianças, a gente consegue ver alguns padrões, tem manchinhas, tem um risquinho de uma veia passando que não deveria estar mostrando ali. Essa semana eu vi uma orelhinha muito legal que o bebê tem refluxo, um refluxo muito forte realmente, e no pontinho do baço, né, que é responsável pela digestão ali, tem uma elevação assim, ó. Eu até tirei uma foto. Tem uma elevação e eu quero acompanhar, né, isso. Quando a gente fala de adultos, a gente pode olhar a língua, a gente pode olhar a marca das olheiras, a gente pode olhar o pulso, tem muitas coisas na medicina chinesa que vão falar pra gente para um diagnóstico. Eu achei e você fez também um trabalho muito importante com você viu do pulmão, né, tava com uma tosse, como é que era? Como é que foi esse caso? Acho que foi do próprio Foi Samuel, do Samuel? né? O que que acontece? A medicina chinesa fala que crianças muito branquinhas, elas têm mais proeminência, mais facilidade de ter problemas respiratórios, porque o pulmão, ele tá ligado a um elemento metal, e o metal tá ligado à cor branca para a medicina chinesa. E esses elementos, eles sofrem com a invasão de frio. Então mudanças de tempo para essas crianças podem não estou dizendo que vai, mas pode fazer com que elas fiquem mais doentes do que outras crianças. E o Samuel, ele é transparente, ele reluz na praia. E eu conversando com uma amiga pediátrica neonato, e ela me disse que ela observou isso dentro da UTIM também. Então a gente batendo esse papo e a gente percebeu. Então o que que a gente começou a fazer? A gente começou a fortalecer o pulmão. Com o Samuel em específico, isso eu já fiz com alguns pacientes e dá super certo, eu usei a aromaterapia, eu usei os pontos de acupuntura e eu usei também uma dietoterapia, né, a gente eu brinco que eu fazia um leitinho mágico, que a gente colocava algumas coisas como um inhame, pera, né, a pera para medicina chinesa ela libera o catarro, né, ela faz com que a gente vai expelir essa secreção. Então a gente foi fazendo isso com ele, e eu nunca mais tive problema com ele. Nossa, E assim, foi uma labuta, tá. é, Uhum. não é fácil não. Depois que eu falei: "Não, chega, vamos tratar por medicina chinesa", acabou. E falando dos florais, entrando nessa parte, ainda aromaterapia, né, como é que é esse trabalho? Estava ali ligado também à homeopatia, depois, é um trabalho também paralelo, né, como é que Uhum. funciona? Os florais antigamente eles ficavam dentro da homeopatia, depois se entendeu que eles precisavam ficar um pouquinho fora, porque a homeopatia também integra outras coisas, minerais, etcétera. Mas para as pessoas do grande massa entender, assim, a gente sempre fala que, né, é como se fosse uma homeopatia, porque realmente é em dose homeopática. O floral, ele sempre vai atuar em campos emocionais. Então, por exemplo, eu vou atender um bebê que está, né, uma criança que está dormindo mal. Para que eu vou usar floral? Existe um floral para sono, né? Igual a gente vê na internet aí, floral para sono, né? Não existe um floral para sono, porque eu preciso entender o porquê que aquela criança não está dormindo. Será que aquela criança ela não está dormindo porque ela está com medo? Será que aquela criança ela não está dormindo porque a gestação materna foi muito ansiosa, passou por algum trauma, né? Um acidente, uma perda de um emprego? Isso acontece.
Será que isso é reflexo? Então, quando a gente usa esses florais que vendem na internet generalista, primeiro que eles vêm com um monte de conservante que só traz toxicidade para as crianças. Segundo que existe uma gama de fatores que vai fazer com que aquilo realmente não funcione. Porque se aquilo não estiver correspondendo com aquela causa em específico, aquele sono em específico, realmente não vai funcionar. Então, quando eu vou prescrever, eu prescrevo particular de cada caso. E aqui a gente tem aqui você trouxe de presente, já estou agradecendo. E você pode falar assim, tranquilamente, assim, sobre o benefício e o que cada um aqui representa, Claro. para que a gente pode utilizar, como utiliza. Ó, esses 2 aqui são os queridinhos, né? Soninho bom e tranquilidade e relaxamento, né? O tranquilidade e relaxamento é um só. Eu preciso falar que a maioria desses rolons eu criei por conta do Samuel, porque, como eu te falei, né, eu comecei por causa dele, e aí, como eu precisava levar ele para uma amiga fazer acupuntura, e isso é muito engraçado, né, porque eu cheguei ao ponto de replicar pontos dos meus pacientes. Tipo assim, eu ia atender e a criança dormia a noite inteira. Aí eu chegava em casa e falava, não, agora eu vou fazer. Ele vai ter que dormir. E ele não dormia. Eu cheguei ao ponto de ligar para minha amiga, que é pediatra dele, e falar, eu tenho certeza que ele tem um problema neurológico. Nossa. E aí ela falou, não, Cintia, eu também não consigo cuidar da minha filha. Inclusive eu cuidei da filha dela. E aí eu falei, então tá, então eu vou pensar em outra coisa. E aí eu fiz. A primeira vez que Samuel usou o soninho bom, ele dormiu de 8h30 da noite às 10 da manhã. Eu acordei ele. Você foi lá, peraí, deixa eu ver aqui. Juro pra você, foi a primeira vez na minha vida materna que eu consegui sentar, tomar um café da manhã com meu marido, era de sexta pra sábado. Tomei café da manhã com meu marido. Tipo assim, cansei de não fazer nada, sabe? Porque a mãe não tu consegue. Então, realmente, só depois que funcionou com ele, funcionou com muitas outras pessoas ao meu redor, que ele foi disponibilizado na internet, né? E graças a Deus tem um resultado muito bom. E como é que utiliza? Todos os rolons, eles vêm preparados e podem ser usados desde recém-nascido. E você abre, né? Ele é uma tampinha de rosca e você vai passar. E aí, aqui na etiqueta, fala os locais que a gente pode passar de Uhum. acordo com a idade. Então, a gente tem o soninho bom, que é pro sono noturno. Pode mostrar ali para a câmera ali, o pessoal também em casa ficar vendo. Inclusive, a gente tá com a Black Friday lá acontecendo no site. Ah, é? Que bacana. Tem esse aqui, né? O soninho bom, sono noturno. Só pro sono noturno, gente. Não pode passar isso aqui de dia, pelo amor de Deus. O tranquilidade e relaxamento, aí sim, é para sonecas, né? Facilita a criança fazer sonecas mais tranquilas. Respiração, que é para o momento que a criança tá com o vírus, né? No momento da gripe. Não só a criança, a gente também ajuda bastante. Então, vai a limpar ali a via aérea superior, né? E aí, deixa eu pegar aqui. Uhum. E aí, a gente tem o equilíbrio emocional. Esse é para a mãe. E para as crianças, como, por exemplo, espectro autista, TDAH, crianças mais irritadas, isso aqui vale a pena pra caramba, né? Chegada do novo irmãozinho também ajuda bastante. Imunidade, como o próprio nome já diz, muito importante a gente usar aí nessa época de verão, né? Que tem as síndromes gripais, e na iniciação escolar também, né? Porque as crianças precisam desse suporte. Dermatite. Pode ser usado mesmo na dermatite atópica, em cima da lesão, ou em picadas de insetos, picada de mosquito, isso aqui é maravilhoso. Calma na alma, isso aqui é para o puerpério. O meu puerpério não foi um puerpério muito difícil, mas eu tive um restante de puerpério, né, logo depois ali, né, da internação do Samuel, como eu te contei, bem difícil. Então, esse daqui foi pensado nisso, né? Aquela mãe que, tipo assim, você tá sozinha, cara, não tem rede de apoio, você tá cansada emocionalmente, é para isso. E a gente tem o anticólicas, que são para as mamães aí que não conseguem vir mesmo fazer acupuntura, né? Não conseguem fazer nem online e tal, a gente usa. Ele vai promover ali uma melhor motricidade do organismo, do próprio, o próprio funcionamento do intestino para ajudar o bebê a soltar pum e fazer cocô. Você fala uma palavra que, assim, esse é um trava-língua, a questão da gestação fora ali do útero, né? Porque Esterogestação. exatamente. Tem esse trava-língua, porque isso abre uma percepção muito grande para os papais e para as mamães, no sentido assim, havia todo um cuidado, o bebê estava de um jeito assim durante 9 meses e de repente ele ainda precisa continuar na sua questão evolutiva, os órgãos precisam, a mulher também ali
os órgãos estão se ajeitando. Então, isso acho que amplia muito como cuidar desse bebê, né? Muitas Exato. vezes traz muitas respostas. Como é que funciona isso? A teoria da esterogestação, ela diz pra gente que quando a gente evoluiu para ficar bípede, a pelve feminina se estreitou, né, para sustentar o organismo. Uma vez que se estreitou, a cabeça do bebê não passaria pela pelve se ele nascesse de 12 meses. Então, esse bebê nasce de 9 meses, mas ele segue a esterogestação, ou seja, uma gestação exterior ao corpo feminino, que são esses primeiros 3 meses de vida, né? E aí, é importante falar que é no final do terceiro mês, não é quando faz 3 meses, né? Porque as pessoas ficam assim, meu Deus, vai fazer 3 meses. Não, é depois do E já fica final, contando né? ali no Exato. calendário o dia exato, deu É, meia-noite. exatamente. E existem alguns bebês que realmente faz 3 meses e muda tudo, mas a grande maioria não é bem assim. E aí, o que está acontecendo ali nesse período, né? O corpo do bebê realmente está maturando órgãos e vísceras, e o corpo da mãe está maturando hormônios. Então, essa esterogestação é uma esterogestação dos dois, né? Porque assim, pode ser seu terceiro, quarto filho, cada bebê vai ser um bebê e cada gestação vai ser uma gestação. Então, essa esterogestação vai ser um processo de conhecimento. Esse mito de que seu bebê nasceu e é o grande amor da sua vida, desculpa falar isso, mas é uma grande falácia. Né? Até acredito porque em alguns casos realmente isso acontece, mas a imensa maioria das mulheres elas são educadas de que o seu filho vai nascer e vai nascer o amor da sua vida. E quando na verdade não é isso que acontece. O amor ele é construído, o amor pelo bebê ele vai sendo construído à medida que você vai cuidando daquele bebê e realmente aquilo vai se tornando visceral. Mas nesse momento de esterogestação, vocês estão se conhecendo. Então a gente precisa ter um pouco de paciência e entender que sim, esse bebê precisa ficar no seu colo, sim, você precisa dar colo. E não existe essa história de não pode isso ou não pode aquilo, né? Porque hoje em dia a gente tem muito assim, né? Então, o bebê nasceu, eu tenho que deixar ele 1 hora acordado, brincar 40 minutos, dar banho, dar comida, nananana, o negócio se torna robótico. E aí se torna tão robótico que a maternidade se torna um fardo. Quando, na verdade, ela é uma bênção de Deus para as nossas vidas, né? Os nossos filhos são herança do Senhor. Então, o que que a gente precisa entender? Que há uma necessidade de fluir melhor, de sair do que o Instagram está postando, sabe? Porque a gente se prende tanto, e falo por mim quando no comecinho da maternidade, porque o bebê de fulana de tal dormiu, porque o bebê de fulana de tal come, porque o filho de fulana de tal. Quando na verdade a gente precisa olhar para o nosso bebê, né? As nossas mães, as nossas avós, elas não amamentavam olhando para o celular. Elas se conectavam com seus filhos. E ao se conectar com seu filho, você vai entender o que o seu filho precisa. Então, por exemplo, quando eu chego numa casa que eu preciso fazer uma rotina, a primeira coisa que eu peço é para parar de fazer tudo o que está sendo feito e só anotar para mim o que vai acontecer. Acho isso muito forte. O que você já falou já me impactou. Realmente, deve ser muito grande o número desse momento da amamentação olhando para o celular. E essa conexão olho no olho, que diminuindo muito, né? A questão Muito. da tela, né? E essa coisa de já querer colocar uma tela para um bebezinho, assim, para poder distrair, poder fazer as coisas. Isso deve ser uma coisa que está muito crescente, né? Que deve chegar para Muito você. absurdo, né? A gente tem cada vez mais batido na tecla de mais livros, menos telas, para todos nós, né? E ainda mais para uma criança menor de 4 anos, 5 anos. É claro que assim, Bernardo, a gente não pode pensar que a vida materna é um morango, né? Então eu tô sozinha com o meu filho, eu preciso ir ao banheiro, eu não tenho o que fazer, eu vou botar uma música para ele ouvir. Ok. Eu vou fazer uma comida e eu estou sozinho com a criança, eu vou deixar ele vendo desenho. Ok, mas o que você faz no restante? Essa criança fica só na tela? Você brinca, você leva essa criança para ter contato com outras crianças, você leva essa criança para ter contato com a natureza. Hoje na Europa a gente tem prescrição em receituário de tempo de contato com a natureza. E não vai demorar muito para a gente chegar com isso aqui. E de colocar também a criança como protagonista nas ações das brincadeiras, né, muitas vezes, assim, que Exatamente. conexão você está fazendo? Você só está impondo aquele momento ali de lazer ou é aquela sugestão, né, igual isso também é muito interessante, né. Muito. Esses dias eu estava no parquinho com meu filho e eu fiquei observando um pai. Ele pegou a criança e ele colocou dentro do parquinho, esses parquinhos cercados que a gente tem aqui nas praças, né.
E eu estava brincando com o Samuel tinha levado 2 tubarõezinhos, a gente estava brincando dentro desse parquinho. E esse pai colocou o menino e falou: "Vai brincar". Que bom, né. Eu te solto na selva e falo: "Sobrevive". E aí essa criança acabou brincando com o Samuel, eles ficaram jogando bola e tal, mas o pai fez o quê? Atravessou a rua e ficou na frente do campo assistindo o jogo de futebol que estava acontecendo. Então, na verdade, aquele pai, a última coisa que ele queria era estar com aquela criança. E eu fico me perguntando o que mais essa criança vai passar além disso, porque você entende que há um abismo ali. E depois você não quer entender o abismo que vai existir entre o seu futuro adulto. Porque a gente precisa ter consciência que o meu bebê de hoje é o meu adulto de depois. Como eu estou fazendo isso com o meu bebê? Né? A gente precisa ter a consciência de que o meu eu paterno Bernardo antes da sua filha não existe mais. Cíntia antes do meu filho não existe mais, não adianta procurar. Não cabe mais. Então, o que que eu vou fazer agora? É minha responsabilidade criar esse indivíduo da melhor maneira possível e fazer com que ele tenha liberdade para atingir o seu máximo de desenvolvimento com a maior saúde, com a maior qualidade de vida, né, promovendo o melhor bem-estar que eu puder. Isso é minha responsabilidade. E eu não estou aqui falando sobre comprar coisas caras, pagar as melhores escolas, ir nos lugares mais caros, não. Eu estou falando de você sentar com seu filho e perguntar o que que ele quer fazer hoje. Isso é uma coisa que eu falo muito, né, momento de conexão individual. Muitas crianças acordam, principalmente crianças maiores de 1 ano e meio, mais ou menos. Muitas crianças têm despertares noturnos, porque não têm momento de conexão com seus pais. Muitos bebês acordam, porque não têm momento de conexão com seus pais. "Ah, mas eu passo o dia inteiro com ele". Mas você se conecta? Quantas vezes você está o dia inteiro com seu marido e a última coisa que você fez foi passar tempo com ele? Isso acontece com as crianças. As crianças, elas são o reflexo mais imediato dessa rotina, desse convívio, das coisas que estão acontecendo ali Total. naquele ambiente familiar. Porque acho que isso pode facilitar, né, para dar ferramentas para entrar na hora da adolescência, que é uma fase que acredito que a gente já observa e tem comprovação que muitas alterações hormonais, o Uhum. adolescente conseguindo se impor mais, falar mais, e nesse momento que você já não tem conexão, já não tinha a rotina, já não tinha esse hábito do diálogo, já não tinha, então ali vai ampliar ainda mais os problemas, né. Então assim, pode ajudar também nesse processo, né. Você já teve esse momento, assim, dos bebezinhos ou de você acompanhar lá atrás, hoje em dia já estão ali entrando na pré-adolescência e vendo como era importante essa coisa, todo esse conhecimento anterior, assim, né, porque, facilita quando você tem as ferramentas, né. Sim, facilita muito. Eu tenho um pré-adolescente, né, o meu enteado mora comigo, e ele já tem 13 anos, então a gente percebe muito como é essa evolução, né, dorme de um jeito, acorda de outro, é muito engraçado. Eh, eu já atendi alguns pré-adolescentes, principalmente em relação à alimentação. Comportamento, o que eu mais atendo são essa primeira infância, sabe, porque quando a gente consegue fazer bem essa primeira infância, entre 3 e 6 anos ali, é muito provável que a gente não vai ter grandes problemas na adolescência. É claro que adolescente vai fazer coisas de adolescente, mas eu vejo, por exemplo, dentro da minha casa, que o Davi tem muito diálogo. Então, até quando ele faz coisas de adolescente, na escola, por exemplo, faz besteira, toma uma ocorrência, alguma coisa, ele tem muita liberdade de falar o que está acontecendo, ainda que ele saiba que ele vai ter punição para aquilo. Porque uma coisa que a gente precisa muito falar é que as pessoas elas estão vivendo o oposto, né, a gente veio de uma criação punitiva, nossa geração é de uma criação punitiva, e aí a gente está tentando consertar fazendo uma criação, deliberada, assim, sabe. É, isso é uma percepção, assim, que minha, no sentido, assim, que eu li algo sobre isso, assim, você quer também, destruir uma pessoa, é fazer tudo que ela quer. É. Não também a questão da rotina, entender os nãos que são importantes para as frustrações, assim, não é que assim, eu preciso frustrar para ela aprender, não. Não, Mas é entender que já vai ser frustrado muitas coisas, mas entender que existe a possibilidade de você ter esse equilíbrio, não da questão punitiva, mas também fazer o que quiser na hora que quiser, é exato. assim que Não funciona é assim que também. funciona. Eu não posso fazer tudo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, meu filho também não.
E ele precisa entender isso desde muito novo, né. Uma técnica que eu gosto muito de ensinar e eu sempre falo dela, é botar o celular para despertar. Então você tá ali com uma criança de 1 ano e pouco, que já começou a entender que agora é hora do banho, mas está fazendo pirraça para ir para o banho, né, entra no banho chorando, termina o banho chorando e aquela confusão. Bota o celular para despertar. Fala com a criança: "Ó, filho, mamãe vai colocar o celular para despertar. Quando o celular da mamãe fizer barulhinho, a gente vai tomar banho. Filha, mamãe vai botar o celular para despertar. Quando o celular fizer barulhinho, a gente vai parar de brincar." Porque a gente precisa entender que assim, poxa, você tá aqui jogando bola. Aí eu vou lá no campo e te arrasto para poder ir tomar banho? É, se não vier, vai vir na porrada. Antigamente era assim, né? Entendeu? Então, assim, você como adulto, você não faria isso. Eu não chego nunca na frente da televisão do meu marido e só desligo. Eu não posso fazer isso com meu filho. Isso é falta de respeito. Falta muito para terminar? Ó, então não vai dar tempo de ver tudo. Exato. É, isso aí foi um aprendizado que eu tive mesmo, porque antigamente eu falava, deu tempo, vamos desligar. Não, mas peraí, isso aqui. Aí depois, peraí, mas eu realmente, se fosse comigo, se eu tivesse terminando de ver uma coisa e faltasse só alguns minutinhos, qual o problema se deixar alguns minutinhos para concluir o vídeo que eu tô assistindo, né? Porque eu tô vendo, né? Uhum. Hoje em dia tem a Alexa, e eu coloco ó, bota aí o timer na Alexa e bota 15 minutos antes de terminar pra você saber que tá acabando. Isso aí. Mas outra coisa que eu quero compartilhar que me veio aqui muito engraçado é como a gente é uma outra percepção dos jovens, das crianças, né? A minha filha ela tinha um dever para fazer de casa, aí eu tô vendo ela cochichando com a Alexa e ela tava perguntando, Alexa, quais são os dinossauros, não sei o quê. E ela cochichando. Sabe que na minha casa não tem uma Alexia? É, Não tem. Eu acho que eu sou o único ser humano do mundo que não tem uma Alexia. eu, Porque, assim, eu não vejo muito sentido na minha casa ter uma Alexia, sabe? aham. Mas eu já vi, o Davi já fez trabalhos perguntando pro chat GPT, ele não é besta. É. E aí a gente também teve que ir lá conversar e falar, cara, não dá. Mas vamos lá, né? Quem nunca, Eu né? falei assim, mas é isso mesmo, assim, porque é uma pessoa, tem que entender, se a gente sempre pergunta as coisas pra Alexa, tá ali, coloca, ela passa as informações, eu tava ouvindo um cochicho na sala, tá cochichando, passei lá, tava assim, Alexa, quais são os cochichando com a Alexa, perguntando as questões, fazer o dever de casa, eu falei, mas é isso, é entender que, enfim, se a gente sempre pergunta, se a gente tá conectado com a tecnologia, Qual é o limite, né? qual é o limite e como educar essa geração, essas gerações mais novas com essas informações que a gente tem com esses acessos, né, com a internet, né? É, uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que os nossos filhos, eles vão ser exemplo. Desde bebê, o que a gente faz vai ser o ensinamento que eles vão receber. Então, se o seu filho te vê o tempo todo mexendo no celular, ainda que você esteja lendo um livro, ele não sabe. Então, ele precisa te ver lendo um livro. Se você quer que seu filho, eu ouvi essa frase do meu pastor e eu carreguei ela para mim. Se você quer que seu filho leia a Bíblia, não adianta você ler a Bíblia no celular, ele vai achar que você está no celular. Você precisa ler a Bíblia, ele precisa te ver folheando a Bíblia. Então, eu acho que diante de um cenário que a gente tem tanta tecnologia, o que a gente precisa fazer é também se policiar. Então, por exemplo, óbvio, eu tenho a Alexa em casa e eu tô vendo que a minha filha tá perguntando. Não, filha, vamos com o papai, a gente pode procurar um livro, sabe? A gente ir também procurando entender que o que que a gente está fazendo como hábito, né? Porque a nossa geração era aquela geração de fala, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Quem da nossa geração não ouviu isso, né? Mas a nossa geração, isso não vai colar mais. A próxima geração, a geração dos nossos filhos, isso não vai colar mais. A informação é muito rápida, eles têm muito acesso. Tem que ficar muito percebendo essas coisas e conversando a importância de, olha, na verdade, o seu conhecimento vai te auxiliar na hora de você buscar as fontes de Isso aí. conhecimento, porque hoje em dia tem muitos lugares com muitas informações, mas nem sempre com informações Exato. corretas, certas. Então, assim, se você não tem o poder de conexão, né, o pensamento crítico, você vai acabar absorvendo e as pessoas vão poder fazer praticamente o que você quiser com você, porque você não Exatamente. tem análise E é exatamente o que a gente crítica. estava falando sobre maternidade, né, se você não se conecta com seu bebê, você replica o que aquela pessoa está falando para você fazer. Porque chega também isso, né, ainda mais maternidade. Acho que é um momento que acho que principalmente as mamães sofrem com muita coisa assim, com muitas receitas. Não, porque minha tia fazia, minha avó fazia, não sei o que, você tem que fazer isso. E aí ela perde o protagonismo na gravidez dela Exato. e ela fica ali refém de receitas que todo mundo tem alguma coisa para alguém, todo mundo tem uma dica para uma Aham. grávida, Eu né? falo que todo mundo tem uma receita de bolo, só que pro bolo dos outros.
Porque pro seu bolo você nunca tem. E aí é uma coisa que assim, né? O não tem, o não pode e o tem que ser, não pode aonde? Não pode em que casa? Não pode pra quem? E o tem que ser é a mesma coisa. Tem que ser por quê? Tem que ser aonde? Pro seu filho tem que ser, pro meu filho não tem que ser. Né? A gente tem que quebrar um pouco isso. E, assim, eu acho que o que eu mais tento no meu atendimento, nos vídeos que eu faço, de forma geral, o que eu mais tento é tentar passar para essas mulheres, assim, é, tenham mais leveza, sabe? Eu acho que realmente isso se tornou meu propósito de vida. A maternidade, ela precisa vir com mais leveza. A gente vive um momento em que nós, como mulheres, fomos tomadas de tantas atividades, nós somos tomadas de tantas responsabilidades, dentro de casa, fora de casa, no nosso trabalho. A gente é cobrada e a gente se cobra de um nível tão alto que o maternar não é mais simples. E ser simples não é ser fácil. Ser simples não é ser simplista, é diferente. Mas o se conectar, o olhar para dentro de casa, o tentar entender o que está acontecendo com sua criança, com seu bebê, sem ser, vou procurar no Google, não existe mais. Não existe mais. E aí, quando você vai procurar no Google, se você procurar no Google, bati o dedão na porta, vai aparecer câncer? Exatamente. Então, quando você for procurar ali, jogar no Google, para você ter a percepção daquele profissional, de quem está falando. Exato. Procurar o profissional correto, né? Vai fazer acupuntura, né? Igual eu estava falando, existem pessoas que chegam para mim e falam: eu já fiz acupuntura, mas não deu certo. Cara, procura um profissional certo. Quando você vai fazer, por exemplo, você usa óculos. Quando você vai olhar o seu grau, você vai no clínico? Não, você vai no oftalmo. Então, se você vai fazer acupuntura com o seu bebê, vá numa pessoa especialista em pediatria. Vá numa pessoa que estudou isso. Não vai numa pessoa que atendo mãe, atendo criança, atendo idoso, atendo tentante. São públicos totalmente diferentes. Quem sabe, eu, por exemplo, não atendo absolutamente nada de tentante nem de problema físico, por exemplo. Se você machucar sua perna, não adianta me procurar. Eu só trabalho com a parte que tem relacionamento com o bebê. Porque o meu mundo é esse, estudar isso, sabe? Entender a conexão mãe, bebê, pai, bebê, família, núcleo familiar, o desenvolvimento do bebê intraútero, o quanto que isso impacta, o quanto que isso vai reverberar nas cólicas, no refluxo, na disquesia. Quando você chega para fazer acupuntura comigo, a primeira sessão é tanta pergunta que eu te faço, que eu acho que a gente fica ali 1 hora conversando. A conexão com o paciente é muito É importante. muito importante. E, doutora, eu quero agradecer demais a sua participação Que aqui no Café com delícia! Leitão. Gostou? Eu gostei muito, muito bom. E deixar aí o microfone aberto pra você mandar sua mensagem final. Fica à vontade. Imagina. Eu agradeço muito, gente, agradeço todo o carinho. Graças a Deus, assim, as minhas pacientes são muito fofas. Eu realmente sou muito abençoada por ter todos vocês. Muito obrigada, Bernardo. Foi uma delícia estar aqui. O que eu puder contribuir para o mundo materno, ser mais leve, mais tranquila, eu tô aqui para isso. Bacana. E, ó, eu vou deixar também linkado aqui na descrição do vídeo. Também tá no Spotify, tá no YouTube, as redes sociais da doutora, para você seguir, para você se informar ainda mais, para você que se interessou e falou assim: poxa, eu quero isso, tô passando por esse período e gostaria de ter esses acessos, essas informações, esses cuidados todos, para você já seguir e também curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Vamos ajudar a mais pessoas com esse conteúdo, tá bom? Até a próxima. Tchau!